Olá, hoje eu vou apresentar o trabalho Geração de Composto Orgânico por Processo de Compostagem e Avaliação dos Parâmetros Físico-Químicos. Eu me chamo Karine Fonseca de Souza. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com a Tiffany Manuela de Souza, minha colega de graduação, a Liciane Oliveira da Rosa, que é mestre em Ciências Ambientais, e os professores Luciara Bilhava Correia e Érico Cunha de Correia, que são professores da Instituição Universidade Federal de Pelotas. Os resíduos orgânicos são hoje uma grande problemática no país, devido à população mundial e à sua geração. Segundo o Panorama Abrelp de 2018, 50% do volume total gerado nos municípios brasileiros corresponde a esse tipo de resíduo. Esses resíduos, quando dispostos de maneira errônea ou inadequada, causam diversos impactos ambientais, como, por exemplo, a geração de chorume, emissão de gases de efeito estufa, atração de vetores, que consequentemente trazem riscos à saúde pública e à população. Por isso, é necessário que se faça a gestão correta dos resíduos, tendo como alternativa a compostagem. A compostagem é, então, um processo de transformação dos resíduos orgânicos por biodegradação e ação de micro-organismos em um ambiente úmido e aeróbio, produzindo dióxido de carbono e água e gerando no final um produto rico em nutrientes, que é denominado composto orgânico. Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 2.305 de 2010, em seu artigo 3º, inciso 7º, discorre que a compostagem, como a destinação final correta dos resíduos orgânicos, por ser um processo biológico, depende de fatores que contribuem para a geração de um composto maturado e de qualidade. Esses fatores podem ser, então, temperatura, umidade, oxigênio, pH, relação carbono-nitrogênio. Nesse contexto, então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar o composto orgânico gerado pelo processo de compostagem de resíduos orgânicos oriundo de serviços alimentares, pelos parâmetros físico-químicos. O objetivo específico do trabalho foi comparar os resultados das análises do composto orgânico gerado no processo de compostagem com a Instrução Normativa número 25 de 2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que rege os limites de tolerância para os parâmetros físico-químicos na produção de fertilizantes orgânicos mistos e compostos. Partindo então para a metodologia, essa primeira imagem ela traz então a foto dos reatores, sendo reatores com volume de 90 litros, onde foram feitos 2 tratamentos e 2 repetições. Esses tratamentos e essas repetições, então, foram realizados nas dependências de uma instituição de ensino superior e os resíduos eram fornecidos por essa mesma instituição. Na tabela 1, então, eu trago os resíduos, bem como a proporção desses materiais que foram utilizados em cada tratamento. Então, no tratamento 1, nós temos uma proporção de 60% de resíduos vegetais para 40% de resíduos de casca de arroz. Casca de arroz é um material estruturante utilizado no trabalho. No tratamento 2, a proporção então é de 60% de alimentos cozidos para 40% de casca de arroz. Foram realizadas então 4 coletas durante o período de maturação do composto, nos tempos de 0, 30, 60 e 90 dias. As amostras eram coletadas em 3 pontos de cada reator. Posteriormente, elas eram homogeneizadas e encaminhadas para o laboratório para análise. No laboratório eram feitas então as análises de temperatura em graus Celsius, potencial hidrogeniônico, segundo o Tedesco e Embrapa, umidade, segundo a AOAC, que é uma instituição que traz esses dados como base para análises. O carbono orgânico também era analisado, seguindo o método de Walker-Blake, o nitrogênio total, seguindo Embrapa também, e Marx 2013. Partindo então para os resultados encontrados no trabalho,
Na primeira figura, eu trago então os resultados referentes à temperatura dos tratamentos no processo de compostagem. É possível a gente ver que as temperaturas ao longo do processo obtiveram a fase termofílica, pois atingiram as maiores temperaturas acima de 45 graus, tanto para o tratamento 1 quanto para o tratamento 2. A temperatura do tratamento 1 se manteve alta num período de um mês, isso indica maior atividade termofílica, enquanto a temperatura do tratamento 2 decresceu nos primeiros dias e depois estabilizou. Portanto, após esse período, as temperaturas caíram, ficando próximas à temperatura ambiente. Isso indica uma atividade de micro-organismos mesófilos entrando em processo de fase de maturação. Na tabela 2, nós podemos observar então o potencial hidrogeniônico dos tratamentos, ou seja, o pH, para os tempos de 0, 30, 60 e 90 dias, tratamento 1 e tratamento 2. Então, pelo que pode ser observado, ambos os tratamentos tiveram um comportamento similar, iniciando em faixa ácida e finalizando em faixas alcalinas. Segundo IAM 2016, no processo de compostagem, os valores de pH tendem a iniciar na faixa ácida, e isso pode ser relacionado com uma intensa degradação de matéria orgânica, juntamente com a produção de ácidos orgânicos e altas temperaturas. Segundo a legislação, então, da MAPA, a instrução normativa que foi citada na metodologia, discorre que os limites de tolerância são determinados para o pH como sendo, para resíduo classe C, como sendo em torno de 6,5, ou seja, o pH encontrado no trabalho ficou dentro dos limites estabelecidos no final do processo de maturação, ou seja, os 90 dias. A tabela 3, então, ela traz o teor de umidade encontrado nos tratamentos. Pelos resultados, segundo os tempos de 0, 30, 60 e 90 dias, é possível constatar que se iniciou o processo com uma umidade mais elevada e se finalizou com um menor teor de umidade. Isso se deve ao fato de que no começo do tratamento, no começo de maturação do composto, se tem mais líquidos associados aos resíduos que são adicionados dentro dos reatores. Posteriormente, com o aumento da temperatura, pode ocorrer então a evaporação dessa umidade, o que torna o seu valor menor em percentual. Aqui na tabela 4, então, se traz o carbono orgânico dos tratamentos. Os resultados dos tratamentos durante o processo de compostagem foram satisfatórios, pois o teor de carbono orgânico aumentou nos primeiros 60 dias de compostagem e após isso diminuiu gradualmente, finalizando com valores no percentual de 40%. Em relação à legislação, todos os tratamentos podem ser utilizados no tempo de 90 dias e se enquadravam dentro do recomendável, que discorre que para o composto classe C é de 15% no mínimo. Então, através da tabela 5, nós podemos analisar os valores de nitrogênio dos tratamentos ao longo dos 90 dias no processo. Pode-se observar que a partir dos 30 dias os valores tiveram um aumento, se obtendo no final um percentual em torno de 2%. No processo de compostagem, a conservação do nitrogênio no material é vantajosa, pois irá auxiliar a biotransformação, proporcionando a reciclagem desse nutriente e evitando seu desprendimento, que pode ser na forma de NH3, emissões de N2O e gerando lixiviados, que são altamente poluidores, impactando negativamente o meio ambiente. Isso segundo a DICAR de 2013. A legislação brasileira traz ainda que o valor mínimo de nitrogênio total exigido é de 0,5% para o composto classe C. Portanto, o experimento está de acordo também com a legislação vigente. Na tabela 6, então, se traz a relação carbono-nitrogênio dos tratamentos. Essa relação foi feita também para os tempos de 0, 30, 60 e 90 dias, tratamento 1 e tratamento 2. É possível observar, então, que ao longo do processo os limites ficaram dentro da legislação também,
pois a instrução normativa discorre que o limite máximo para a relação carbono-nitrogênio de um composto orgânico classe C deve ser 20:1, ou seja, 20 partes de carbono, 1 parte de nitrogênio. A relação CN, carbono-nitrogênio, é um dos parâmetros mais importantes no processo de compostagem, pois ser um indicador de maturação do composto orgânico e os seus efeitos no crescimento microbiológico, já que na atividade dos micro-organismos heterotróficos presentes no composto, depende tanto do conteúdo de carbono para a fonte de energia quanto do nitrogênio para a síntese da proteína. Ao final, então, do experimento e de todo o processo, se obtém um composto orgânico. Por isso, em suma, foi possível constatar que o composto orgânico produzido nesse experimento de maneira natural pode ser um potencial substituto a fertilizantes industrializados, pois além de transformar o que seria descartado como rejeito em um produto novo, seguindo um dos princípios da economia circular, esse composto não oferece risco nenhum ao meio biótico ou abiótico, sendo uma solução sustentável, economicamente viável e ambientalmente eficaz. As referências utilizadas no trabalho, por vezes citadas no slide ou citadas pelo apresentador. Obrigada pela atenção e agradecemos a participação.